depois eu vou disponibilizar para vocês o link dessa aula. Eu vou converter para o YouTube e aí eu vou salvar na plataforma para vocês, tá bom? E aí depois vocês vão ter a aula salva no YouTube e aqui também. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Meu povo, ontem, né, nós iniciamos o regime da participação final dos aquestos, certo? E é um regime que nós começamos a comentar ontem. Hoje nós vamos fechar a sua segunda parte e logo em seguida a gente fala do outro regime, que é a separação de bens, tá? Então ontem nós iniciamos comentando acerca desse regime da participação final. Eu expliquei para vossas excelências que é um regime considerado híbrido, né? Porque de uma certa forma ou de outra, você durante o estágio de casado vai ter uma aparência como se você estivesse vivenciando um regime de separação de bens, tá? Bom dia, Nancy, seja bem-vinda. E no final do teu regime, aliás, no final da dissolução do casamento, você vai confirmar como se você estivesse convivendo numa aparência de um regime de comunhão parcial, né? Então nós comentamos isso ontem, a questão que esse regime ele mantém esse ato híbrido, né? Ele na verdade aceita como se fosse uma convivência de separação e depois com o rompimento da dissolução você ali estivesse direcionado para o regime de comunhão parcial. Aí eu comentei com vocês, falei sobre o conceito do regime, expliquei que os aquestos são aqueles bens, né, adquiridos de uma forma onerosa durante o estágio de casados. E também falei para vocês acerca da preocupação de nós nos prepararmos para formalizar o cômputo, né, da propriamente dito da partilha, né, que no caso é a meação, tá? O regime dos aquestos, eles visam, você não pode fugir aquela regra de realizar o cômputo da ação final dos aquestos, tá? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Meu sinal aqui tá meio estranho, tá? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Estão me ouvindo direito, gente? Sim, professor. Opa, tá tendo um probleminha aqui no meu sistema. Tá piscando Não, aqui, eu mas eu não estou te sei o que que escutando. é. Tá ok. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Eu não sei por que tá piscando aqui o meu sistema. Bom, então, gente, esse regime, aí eu comentei mais uma vez aqui com vocês, salvo me engano, nós lemos a regra dos bens excluídos lá da redação do artigo 674, tá? Que é a redação que remete justamente à regra dos chamados bens excluídos dos aquestos. E aí eu comentei que existem alguns acervos que, porventura, podem ficar alheios a esse cálculo final de apuração dos aquestos. E é com base justamente nessa redação do dispositivo legal. Aí nós lemos esse dispositivo, eu comentei com vocês que é possível alguns bens que venham ser afastados desse ato propriamente dito, tá?
Oi. Voltei, gente. Estão me ouvindo? Vou só ligar aqui a câmera. Põe um pouquinho aqui no meu Sim, aparelho. Pronto. Estou ligando aqui a estou lhe câmera. Deixa eu só escutando. ligar aqui, por gentileza. Pronto. Tá aqui, voltei. Desculpem as falhas, que às vezes é problema de internet. Então, Uhum. retomando, tá? Ah, sim, deixa eu iniciar aqui, a gravação já tá. Então, retomando, o artigo 674, conforme nós comentamos outro, são algumas situações que ali podem acontecer que vai possibilitar a exclusão de alguns acervos propriamente ditos que não vão refletir necessariamente no cálculo final de apuração dos aquestos, tá? Aí nós comentamos justamente isso. E hoje, meus queridos, dando continuidade aqui no nosso regime, tá? Eu queria comentar para vocês duas situações correspondentes a eventuais atos de doações durante o estágio de casados, indubitavelmente, e situações também que levam à discussão de uma alienação, tá? Com base justamente na redação dos dispositivos 1675 e o 676 do Código Civil, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte: pode acontecer na prática, por exemplo, que algumas doações que vierem a ser realizadas por alguma das partes durante o estágio de casados, pode lá na frente um dos cônjuges querer pleitear que haja uma anulação desse negócio jurídico. Por quê? Porque vai depender muito da origem dessa doação, como é que ela foi procedida. Pode ser, por exemplo, que aquele bem que foi doado, de repente, tenha sido um bem realizado a sua conquista a título comunicável. Por exemplo, o casal adquiriu um bem, conquistou um imóvel pelo trabalho conjunto, e que, obviamente, qualquer ato ali que fosse alienado, que fosse doado, mesmo assim precisaria obter a outorga conjugal, o consentimento. E a gente, infelizmente, na prática, verifica muito isso. Alguns dos casais, alguns dos cônjuges, podem, de repente, dilapidar uma parte desse patrimônio, pode doar, pode alienar, visando contemplar interesse de terceiras pessoas, sem que tivesse previamente obtido essa outorga, o consentimento do outro cônjuge. E que, no final, se um dia romper esse casamento pela dissolução, pelo divórcio, é óbvio que aquele cônjuge prejudicado tem direito de reaver aquele ato que foi doado, aquela cota que foi doada, ou que de repente tenha sido alienada de forma inoficiosa, né? De forma defeituosa, viciada. Tá? Por que eu pretendo anular isso? Na verdade, uma anulação que você vai pedir para a justiça, né? Porque isso vai refletir também no cálculo teu em sede, indubitavelmente, da tua meação. Isso vai refletir. Tá? Então, isso é uma realidade, inclusive, o legislador trouxe essa discussão aqui para o 1675, o artigo 676, que o cônjuge que se sentir prejudicado, ele pode reaver eventuais atos de doações que foram, de repente, formalizadas para terceiros, sem respeitar a regra de uma outorga conjugal. Não só para fins de doação, mas também para fins de alienações. E dará o direito daquele determinado cônjuge que vier a ser prejudicado, desde que prove realmente que durante a vigência do casamento eles conquistaram pelo trabalho conjunto, eles conquistaram pelo esforço em comum aquele determinado objeto. Aí é claro que nós temos que ter o ônus da prova daquele cônjuge que se sentir prejudicado. Tá? Então isso é oportuno. Eu aconselharia, né, que vocês nunca deixassem de observar aquela regra velha da anulação do negócio jurídico. Eu até coloquei no roteiro de vocês que é a redação do 1649, né? O cônjuge que seja prejudicado pode ingressar com pedido de anulação, cujo prazo é até 2 anos, né? A contar justamente daquele suposto negócio jurídico que foi feito de forma viciada, tá? Porque eu tenho uma justificativa. A justificativa, professor, é porque realmente uma doação foi feita, só que o cônjuge não foi avisado, não foi consultado. E o que é pior? O objeto de análise e discussão é um objeto conquistado a título oneroso pelo esforço comum do casal.
Então, teve a prova desse esforço comum. E eu tenho como provar isso. E aí eu vou solicitar uma anulação. Essa redação que eu convido vocês aqui, que eu estou observando, é a redação do artigo 1675 e o 676, que é possível nós solicitarmos uma anulação em atos supostamente viciados, contaminados de doações e alienações. Tá? Não sei se vocês estão com a legislação aí em aberto, né? Mas seria interessante que a gente confirmasse esse ato. Olha aí, por gentileza, na redação do 675, que é a primeira legislação agora, o primeiro artigo que nós estamos lendo, né? Então, ao se determinar esse montante dos aquestos, ou seja, os bens que o casal conquistou, né, a título oneroso, será computado o quê, gente? O valor das doações feitas por um dos cônjuges. A gente torce para que essas doações tenham sido, né, permeadas com a regra da outorga conjugal, tá? Se é necessária a autorização do outro. Pois é, essa parte aí subentende-se uma doação feita oriunda de um objeto que eu já tinha. Objeto conquistado a título singular. Então, temos duas interpretações. Doações que, ora, são oriundas de objeto a título singular, que é o que a lei, muitas das vezes, também está remetendo, até colocou uma vírgula aí, né? Sem a necessária autorização. Você entende, sim? Eu já tinha um apartamento, conquistei a título singular e resolvi doar esse apartamento depois de casado. Beleza, então não vou ter pedir autorização da outra parte, tá? Diferente se eu tiver conquistado esse apartamento depois de casado, pela prova do esforço comum, pelo trabalho em parceria. Aí eu vou ter que obter, né, gente? A outorga conjugal, tá? Aí a lei diz, ó, ponto seguida, aliás, ponto e vírgula, né? Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado, olha aí, cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, tá? Ou seja, tá? No declarado no monte partilhável, pelo valor equivalente à época da dissolução. Traduzindo, se de repente foi feita uma doação cuja incidência foi de um objeto conquistado pelo trabalho em parceria, o objeto ele foi adquirido pela prova do esforço comum, já sabe, né, gente? Tenha certeza que essa doação deveria ter sido formalizada, mas com a regra da outorga. Deveria ter consentimento. Ah, professor Ari, eu quero doar para o fulano de tal. Você é casado? Sou casado. Quero doar uma parte desse patrimônio para terceiros. Como é que você conquistou esse bem? Ah, nós conquistamos pelo trabalho conjunto, eu e a fulana. Beleza, então tenha certeza que você precisa ouvir a sua esposa. Tem que pedir o consentimento dela. Porque se você agir sozinho, meu camarada, aí você está quebrando a regra da outorga conjugal. E aí dá direito a ela, lá na frente, solicitar reaver aquela cota que foi doada. Tá? Se de repente ela também vier a falecer, tá? Os herdeiros também podem reaver, porque eles agora já estão de olho na herança, que era um ato intervivo, e daqui a pouco vai se transformar em herança. Então eu tenho o direito de ingressar com uma anulatória para tentar reaver aquela cota que foi doada ou que de repente foi alienada de forma contaminada. O que quer dizer forma contaminada? Porque eu não obtive, eu não cumpri, não respeitei com a outorga conjugal com prévio consentimento. A doação não teve assinatura formalizada do outro cônjuge. Ou se de repente teve, muitas das vezes até falsificado, né? Então é uma fraude, tá? Então eu estou deixando bem claro para vocês essa redação da doação e da alienação, e isso reflete no cálculo dos aquestos, tá? O casal ou uma das partes que se sentir prejudicado, ele pode solicitar que haja uma anulação desse negócio jurídico, desde que ele comprove, melhor dizendo, que aquele objeto foi conquistado pela prova do esforço comum. São aquestos, tá? Eu não estou ingressando no judiciário para dizer, não foram aquestos. Não, se você provar que foram, aí é claro que você está defendendo a outorga conjugal. Agora, se for bem a título singular, isso aí é relevante, tá? Aí não precisa comprovar nenhum prévio consentimento. Bom? Beleza. O que mais nós temos aqui, professor? Aí vem a velha redação, gente, das dívidas. Tá? Aqui ainda não tem o material que eu estou olhando aqui. Essas dívidas, eu posso tranquilamente gerenciar a título singular,
somente eu vou ser responsável por conservar, gerenciar essas dívidas que eu mesmo assim produzi, desde que comprove que aqueles bens eu já tinha constituído antes de casar, ou até mesmo depois de casado, eu fui contemplado por acervos, e a competência para conservar, para gerenciar o pagamento dessas dívidas é só de minha pessoa. Eu não vou ter nada para que, obviamente, oferte, para transparecer essa responsabilidade para outra parte. Eu não vou transferir essa responsabilidade para o meu outro cônjuge, desde que eu prove que esse bem é de minha competência, a título singular. Tá? Agora, se nós conquistamos os nossos aquestos, pela prova do trabalho conjunto, adquirimos um acervo pelo nosso esforço comum, já sabe que as dívidas, se de repente advierem, né, surgirem, tem que estar compactuadas. Ambos, o casal vai ter que dar um parecer para os credores. Eles vão ser corresponsabilizados, o casal. Tá? Então, essas redações que eu coloquei aí do 677, do 678, do 686, que está no teu material, tá? Nós temos que, primeiramente, observar, gente, quem é que foi o responsável, quem é que constituiu esse patrimônio. Primeira pergunta que não quer calar. Foi o casal pelo trabalho conjunto ou foi uma das partes, a título singular? Isso é importante que seja avaliado, que seja analisado. Tá? Ah, professor, foi o trabalho conjunto. Beleza, então as dívidas têm que ser rateadas. Ah, professor, foi uma das partes. Então a dívida é a título singular. Tá? Tem uma outra situação também que a gente não pode esquecer. Tem situações que até a lei remete. E uma das partes, um dos cônjuges, ainda pode pagar a dívida do outro. Salvo me engano, é até a redação do 678, tá? Salvo me engano. Então, por exemplo, eu pago a dívida do outro e pode ser que lá na frente, pode ser não, né? Se um dia acabar o nosso casamento pelo divórcio, por exemplo, na época da dissolução do ato matrimonial, eu vou querer reaver, resgatar aquilo que eu paguei. Por exemplo, fulano fez dívida com o meu cartão de crédito, ou cartão de crédito, né? Recursos próprios, professor, do meu salário, a conta é minha, mas só que eu emprestei, aí o camarada fez dívidas. Tudo bem, isso aconteceu durante o estágio da gente estar casado. Então pode ser que lá na frente, depois que você venha se divorciar por definitivo, você queira resgatar aquele valor que você pagou. Aí você vai tirar justamente você vai tentar resgatar aquele valor da cota da meação dele. Então, o juiz já definiu a cota de cada um. Então, você vai solicitar. Na verdade, isso já até está discriminado, né, gente, na sentença. A subtração daquele valor que você vai querer reaver. Devidamente atualizado, com juros. Até um aluno me perguntou agora há pouco, professor, você vai atualizar? Óbvio. Atualização a contar da data da dissolução do ato matrimonial, né, gente? A gente está comentando isso desde ontem. Os aquestos, eles definem, eles defendem a partir da dissolução, tá? E aí você vai, se a tua dívida foi R$ 2.000 que o teu marido fez, você vai tentar obter, resgatar os 2.000 devidamente atualizados. Tá? Aí você vai solicitar a subtração lá da cota da meação dele, da parte dele. Tá? Então isso é perfeitamente possível e a gente observa muito isso, essa discussão entre os casais. Né? Ah, porque eu paguei a dívida do fulano, aí a pessoa tem que provar realmente isso. E aí vai tentar reaver para que venha se contemplar. Para tentar justamente refletir na sua cota de participação, na sua cota específica da sua partilha. Tá? Então, as dívidas têm cuidado. Tudo tem que levar em consideração o fato oriundo, o fato gerador, a data inaugural. Eu acho que até comentei isso ontem, né? Nós temos que observar quem é que deu ensejo a essa dívida. Se foi um bem conquistado pelo esforço comum ou se foi um bem conquistado a título singular. Aí, se é singular, a responsabilidade só do cônjuge fulano de tal. Ah, não, professor, foi do trabalho conjunto, então a responsabilidade de ambos. Para saldar o pagamento dessas dívidas. Tá? Ainda aqui no teu material, além das dívidas, aí eu trago a discussão. Bens oriundos do trabalho conjunto. A administração, a gerência, a conservação. Toda responsabilidade tem que estar pactuada. Existe uma corresponsabilidade. Então, o casal, ele deve ser acionado.
Esse trabalho, por exemplo, ali, para fins de uma atividade específica, não tem para onde correr. Se eles se divorciarem, cada um vai assumir a responsabilidade perante aquele ato que no passado, enquanto casados, eles assim realizaram uma parceria, uma solidariedade. Então agora, depois do divórcio, cada um vai ter que assumir, né, de uma forma agora daqui para frente particular a responsabilidade daquele acervo. Por exemplo, empresários, né, uma sociedade empresarial e agora vai ter que se desfazer desse negócio. Cada um vai assumir um compromisso autônomo, tá? Mas tenha certeza, gente, que o trabalho conjunto, divisão de despesas, questão dos alimentos, realização de benfeitorias, tudo, se é bens conquistados de aquestos, o trabalho tem que ser dividido entre ambos. Não pode ser uma responsabilidade só para um em detrimento do outro. Só isso que eu quero que você não esqueça. Trabalho conjunto é fruto oriundo de bens de aquestos. Bens conquistados a título de aquestos. Tá? Ainda aqui no teu material, não esqueçam, meação, tá? Eu até coloquei aqui, não existe meação na vigência. O que quer dizer isso? No caso do regime da participação dos aquestos, gente, a sacramentação da meação ela vai acontecer com a dissolução do casamento. Tá? Para você resgatar a sua cota pela qual você tem direito a receber, seus 50%, é lógico, né, gente, que o casamento já tem que ter sido finalizado. Ou pelo divórcio ou pela separação propriamente dita, que nós denominamos separação de fato. Tá? Então, a lei, o artigo do 1682, que está aí no teu material, né? Ah, não posso penhorar, não posso renunciar, não posso transferir. É verdade, gente. Eu não posso ainda, enquanto estiver casados, pensar em querer já, eu vou renunciar à minha cota. Não, porque você já pactuou isso. O regime dos aquestos, você já inicia com o pacto antinupcial. Então, ali é o regramento que você já definiu em comum acordo com o teu cônjuge. Tá? Qualquer ato fora disso que venha atentar contra o pacto tem que estar anulado de pleno direito. Então, para renunciar, por exemplo, uma cota de meação, para transferir uma cota de meação, para passar à frente uma cota de meação, para dilapidar, posso dizer assim, para alienar, em primeiro lugar, o juiz tem que definir a dissolução da sociedade conjugal. A justiça tem que confirmar a dissolução. Confirmando, agora é o efeito ex nunc, né? Daqui para frente, eu já recebi mesmo minha cota de meação e vou fazer o que eu quiser. E também, falando de renúncia, né? No caso da renúncia à meação, você já pode também informar para o juiz competente a sua intenção de querer renunciar à sua cota. Lá, você contrata o advogado, ele vai formalizar um pedido. Claro que isso, na prática, de cada 10 casos, um somente acontece, né, gente? É difícil alguém querer renunciar a uma cota de meação, né? Claro que vai depender da natureza que está sendo analisada ali do acervo. Na maioria dos casos, você quer resgatar a sua partilha, claro. Mas, se de repente você pretender renunciar, aí você aproveita o devido processo legal, você informa a justiça. Isso vai ser definido em sede de sentença. Tá? Mas esse artigo 682, ele quer dizer o seguinte, eu não posso me antecipar a uma meação, que a meação ela vai ser confirmada com a dissolução, diferentemente da comunhão parcial, tá, gente? A comunhão parcial você já inicia com a regra da meação. Com a data da celebração do casamento, já tenha certeza que a divisão ali já começou. E a comunhão, e aqui a participação final dos aquestos, você vai ter que confirmar essa meação após a dissolução do casamento. Daí é uma grande diferença. Agora a gente está entendendo a diferença da parcial para os aquestos. A parcial não vai precisar de pacto, no caso a comunhão parcial, né? E a dissolução e a participação final dos aquestos não vão precisar do pacto. A comunhão parcial eu já inicio desde a data da celebração, com aquela certeza que já inicio com a divisão, né?
partilha. Os aquestos vai precisar da veracidade da comprovação desta meação. Por isso que tem que ter o chamado cálculo final de apuração. Aí vem, né? Aí vem todo o aparelhamento. Os aquestos, é um regime muito burocrático, porque você vai ter que confirmar esses aquestos. E aí, para você obter a sua meação, meu querido, você primeiro vai ter que confirmar esses aquestos. Os bens que vocês conquistaram a título oneroso. Então, ele é muito mais formal. É um regime bem mais burocrático, tá? E eu não posso ainda falar em meação durante o regime da participação dos aquestos. Só posso falar depois que terminar a nossa relação. Porque o juiz vai ter que homologar isso em sede de decisão. Informar a cota que vai caber a cada um. Diferentemente da parcial, porque já inicio com a perspectiva de, depois que eu casei, aí não tem para onde correr. Tudo que vier a ser adquirido é metá-metá. Os aquestos não, eu ainda vou ter que comprovar essa veracidade. Tá? Daí o cálculo de apuração. Certo? Então, por favor, eu posso já me antecipar? Não, a meação precisa aqui ser ratificada com a dissolução. Os aquestos, sim. Diferentemente da parcial. E lá já é diferente. Lá desde a data da celebração, já tenha certeza que você já está com a sua cota à disposição, seus 50%. E aqui nos aquestos ainda tem que avançar para demonstrar isso. Por isso que não é tão simples assim nos aquestos, tá? Mas quem optar tem uma segurança jurídica, porque eu já inicio o compacto, então eu já estou ali resguardado, né? Estou, entre aspas, teoricamente tranquilo, que quando acabar meu casamento, já tenho como provar que nós já realizamos a convenção, a escritura, tá? E para fechar esse regime, já vamos iniciar agora daqui a pouco a separação, terminou o casamento, vamos imaginar, com a morte. E a redação do artigo 685, tá, gente? Cuidado. Meação caberá ao cônjuge sobrevivente. A herança vai caber aos outros herdeiros, por exemplo, os filhos, os pais, os avós, seja lá quem for. Não vou entrar muito em detalhes hoje, porque isso é matéria de direito sucessório, tá? O que eu vou não esquecer de informar para vocês é que os cônjuges, depois que eles se divorciam, é óbvio que eles vão tentar resgatar a sua cota de partilha. Porém, tem uma situação inusitada. Se o processo estiver em tramitação, vamos imaginar que, infelizmente, um dos cônjuges vier a falecer. É claro que aí nós temos que agora adentrar numa nova regra da sucessão. Mas, eu quero que vocês não esqueçam, meação não tem nada a ver com herança, tá? A meação, ela obviamente se remete à metade dos bens conquistados por atos intervivos. E a herança nasce com o evento da morte. Tá? Lá na frente, no próximo semestre, eu vou retomar essa discussão quando eu disser para vocês quais são os regimes que vai dar direito e como é que isso vai acontecer na prática. Herança mais meação, ou só herança, ou só meação. Tá? Isso daí nós vamos discutir lá na frente, mas hoje eu quero que vocês entendam que terminou o regime, por exemplo, os aquestos, dá o direito daquele cônjuge obter a sua meação. Mas pode ser que não haja necessidade dele obter também a sua herança. Porque herança não tem nada a ver com meação. Herança é pós-morte. Meação é atos intervivos. Tá? Então, isso eu vou retomar essa discussão no próximo semestre, mas mesmo assim a redação do artigo 1685 já dá um aparelhamento para a gente entender, né? Herdeiros vão herdar a herança, o cônjuge sobrevivente vai herdar sua meação. Dependendo do regime, pode ser que eu herde as duas coisas. Lá na frente eu vou voltar, tá? Tranquilos? Então, esse foi o regime da separação, aliás, do regime da participação final dos aquestos, tá? Eu gostaria agora de iniciar o regime da separação legal e da separação convencional. Os dois fazem parte da chamada separação de bens. O regime da separação de bens, meus amigos, ele é um regime que alguns casais também se subsidiam na prática, utilizam, né? Principalmente aqueles que têm a perspectiva de comprovar, de continuar com a administração do seu próprio negócio, do seu próprio patrimônio, tá? E é
interessante, meus amigos, porque o regime da separação de bens, incrível que pareça, esse regime, ele defende como regra a incomunicabilidade dos bens. Em contrapartida, a comunicabilidade nesse regime já passa a ser considerada uma exceção. Que interessante, né? Porque até então nós estamos estudando justamente o contrário. E os demais regimes que até então estudamos consideram a incomunicabilidade como exceção. Em contrapartida, a comunicabilidade como regra. E aqui na separação, não. Você já preserva. Eu quero defender a minha autonomia de negócios. Eu quero defender a minha vontade própria, enquanto, obviamente, estiver na condição de um sujeito empreendedor, empresário, seja lá que modalidade eu estiver. Tenha certeza, separação, defesa de uma vontade singular. O Rolf Madalena fala sobre isso, né? Uma defesa de uma vontade singular acerca de um negócio jurídico que ali eu esteja realizando, procedendo, confirmando. Então, teoricamente, vocês que estão notando aí, né? Teoricamente, eu não vou precisar da ratificação da outorga conjugal. No caso, propriamente dito falando, a separação convencional, a modalidade de separação convencional, gente, que é uma das modalidades, tá? O que quer dizer convencionar, meu povo, minha pova? Eu quero chegar num acordo. Por exemplo, Flávio e a esposa, né? Eles elegeram essa modalidade porque eles têm o intuito de chegar a um consenso através da eleição de uma escritura pública, que é um pacto antinupcial, tá, gente? Cuidado, a separação convencional exige a formalização de um pacto, tá? E aí o casal resolveu chegar nesse consentimento. Olha, você administra o seu próprio negócio, continue assim a gerenciar. Um dia, quando acabar o nosso casamento, mesmo assim, você vai continuar resgatando. Eu não vou me intrometer. Isso já foi previamente definido, tá? Então, esta modalidade de separação convencionar é o acordo que já fora ratificado pelo comum acordo entre o casal através de uma escritura pública que é o pacto. Tá? É justamente a proposta da redação do artigo 1687. Cada um gerencia, administra, formaliza o seu próprio acervo. Tá? Claro que vocês devem estar se perguntando, sim, mas se algumas despesas de repente advierem, alguns acessórios, claro que aí eu vou contribuir com o meu trabalho, né? Com o meu próprio proveito. Até a lei está dizendo aí que eu posso, na verdade eu devo, de uma forma proporcional, contribuir com aquilo que eu vier realmente a receber, considerando o trabalho de cada um, tá? Então, de uma forma proporcional, professor, eu tenho meu ganho X, mas o fulano tem o ganho Y, mas temos as despesas do lar, água, luz, pagamento de internet, parará, pererê. A lei é clara, né, gente? Mesmo que você esteja nesse regime, já que são atos acessórios, né, que fazem parte desse contexto, você vai ter que contribuir de acordo com a sua despesa, né, de acordo com o seu rendimento. Não digo nem despesa, né? De acordo com o seu proveito, com o seu rendimento que você está obtendo ali, tá? Cada um vai ser corresponsável de uma forma proporcional. 5.000 eu ganho, a Alice me falou, né? O marido ganha menos, mas dentro da possibilidade daquilo que ele pode ofertar, será, obviamente, aceito esse compromisso. Tá? Olha, Alice, eu posso te dar X para que vá direcionar para o pagamento daquela despesa da internet. Tá? Então, perceba que esses acessórios serão comunicáveis, né, gente? Isso eu estou falando desde aquele regime de parcial. A gênese do meu trabalho, a minha fonte de renda, pode ser até incomunicável. Agora, o produto disso, as despesas, aí eu vou ter que observar o trabalho de cada um, proporcionalmente. Tá? Até porque nós já convencionamos, nós já acordamos isso em pacto antinupcial. É isso que eu quero que Vossas Excelências não esqueçam.
Agora, é claro, né, que teve um aluno que me perguntou, sim, professor, pode ser que eles definam, né, já no pacto, por exemplo, a fulana vai ser responsável pelo pagamento dessa despesa, o Beltrano vai ser responsável pelo pagamento dessa daqui, cada um vai assumir um compromisso. Sim, a separação ela te dá essa margem de liberalidade, dá essa margem de autonomia para você definir o que você realmente pretende saldar, despesas, de agariar, de pagar, de honrar com esse compromisso, sem problema, defina. Daí a modalidade convencional, né? Ela exige o pacto. Bora convencionar, bora acordar o que vai ficar sobre a tua responsabilidade de despesa ABC e a minha responsabilidade D, E, F. Sem dúvida. O casal ele está com essa margem de liberalidade, ele vai definir, tá? Até porque defende justamente a autonomia, tá? Agora, se de repente o casal optar, mesmo assim, para dividir as despesas dentro da sua possibilidade de ganho, do seu proveito, a lei fala, né? Proveito próprio, né? Fonte do seu recurso próprio, sem problemas. Contribua o fulano e contribua o ciclano. Muito embora exista até uma disparidade de recursos, né, fontes próprias, alguém possa até ter um melhor ganho econômico comparado ao outro, mas mesmo assim vocês podem convencionar, pactuar, dividir aquela despesa sem problema nenhum, considerando a sua fonte de renda, a sua origem do seu trabalho, tá? Isso é perfeitamente possível na separação. Que normalmente a separação está definindo aí, ela está defendendo acervos adquiridos a título singular, acervos originários, bens principais. Isso daí é fato notório, né, meu povo? Já havia conquistado, continua sem a conquistar, não tem problema nenhum. Eu vou querer dar entrada no financiamento de um imóvel, eu vou querer dar entrada de um consórcio de um veículo, eu vou realizar sem outorga conjugal. Tranquilo, meu querido, tranquilo, minha querida. Você pode sair daqui a pouco, vestir uma roupa para direcionar para aquele evento, porque eu quero conquistar aquele imóvel. Eu tenho essa margem de liberalidade nesse regime? Você tem. Você já convencionou isso em pacto. Você já definiu a autonomia privada, particular, autonomia própria, tá? Agora, aqui também vai lhe dar margem de direito, até a lei também nos diz isso, e de repente você até divida as despesas do trabalho que você, obviamente, ali estiver exercendo. Você pode dividir também essas despesas com seu cônjuge, né? Considerando a proporção daquele recurso que você tiver obtido. É a redação do 688, né? O casal ele pode compactuar, inclusive para a divisão de despesas, né? Do trabalho obtido, fonte do recurso, sem problema. Tá? Não esqueçam, a separação convencional, eu até iniciei por ela, né? Essa modalidade. A separação convencional, ela defende essa liberalidade do casal, já descartar a outorga. Toda vez que eu falar outorga, tu já sabe, né, criatura? É ouvir o cônjuge. Não vou precisar ouvir, pessoal. Eu ajo por vontade autônoma. Beleza. Você já convencionou mesmo? Te dá essa margem de liberalidade. Tá? Mesmo depois de casado. Mesmo depois de casado. Tá? Sou dono de uma linguagem coloquial, entre aspas, do meu próprio nariz. Tá? Continuo com a administração do meu acervo. Iniciei e continuo. Defendo a autonomia do meu próprio negócio. Beleza, continue. Um dia, quando acabar o casamento, o que de repente vai ser apurado é justamente aquilo que vocês mesmos pactuaram. Principalmente se de repente ocorrer despesas, né? Acessórios. Aí a gente vai ter que compartilhar. Tá? Fora disso, não. Cada um resgata o seu acervo patrimonial, porque você já inicia pela regra da incomunicabilidade. No regime da separação de bens, por exemplo, a modalidade convencional, aí é regra, né? Não tem para onde correr. Você já defende como regra a incomunicabilidade dos bens. E a exceção é a comunicabilidade. Tá? Então, interessante, né? Você já inicia pela incomunicabilidade nesse caso. Agora, cuidado. Falando da modalidade de separação legal,
aí é diferente, tá? Eu até coloquei no teu roteiro a redação do artigo 1641. A separação legal ou obrigatória, que são sinônimos, tá? Já é uma medida de punição imposta pela lei, para alguns casos, ou uma medida de precaução para outros casos. Medida de punição, o senhor falou. Sim, porque se vocês observarem aí, a redação do inciso 1º do artigo 1641, eu sei que vocês estão com a legislação aí aberta, né? Esse inciso 1º, ele é muito claro. Eu não gravei, né? Nem deve gravar, mas se de repente o casal ou uma das partes descumprir com aquelas causas de suspensão, né? Te lembra aquelas causas suspensivas? Lá do artigo 1523? Peraí, professor, deixa eu ver se eu me lembro. Ah, aquelas situações que está envolvendo, por exemplo, né? O camarada ou a mulher viúva que não pode casar durante 10 meses. Lembra daquela outra situação que ainda não foi feita uma partilha, que está pendente? Efeitos suspensivos. Mas se de repente alguém se precipitar, não respeitar esses prazos, não respeitar esse momento e se antecipar e fizer, aí, gente, vai sofrer a punição. A separação legal é porque é o seguinte, a lei vai determinar que você esteja sob a influência desse regime e não tem para onde correr. Você vai ter que também cumprir com a regra da outorga conjugal. Imaginas, por exemplo, uma sociedade empresarial, um casal que pretenda confirmar a separação convencional. É um prejuízo, né, gente? Porque eu gostaria de gerenciar por mim mesmo meu patrimônio, sem que a outra parte tivesse conhecimento, sem que se intrometa no meu negócio. Mas tu já pensaste? O histórico lá do cartório confirma que o teu primeiro casamento foi, de repente, até anulado, foi desfeito, foi dissolvido pelo ato que você cometeu de causa suspensiva, gente. Lá do 1523. E aí, como punição, né? Em alguns casos, você já deve estar atrelado à vontade da lei. Você não vai ter margem de liberalidade para escolher nenhum outro regime. Pelo contrário, você já inicia com o regime da separação legal. Então, uma das justificativas é essa, né? Por quê? Porque eu descumpri com alguma causa suspensiva no meu primeiro casamento. Ele foi desfeito, mas o registro ficou, né? A certidão do divórcio, a certidão da anulação, seja lá, principalmente da anulação, né? Porque esse ato deve ser anulado também, foi registrado. Então, o meu próximo ato matrimonial, a lei obrigará a estar nesse regime e, como consequência, eu vou ter que respeitar a outorga. O meu próximo cônjuge, juntamente comigo, vai ter que decidir de comum acordo todos os negócios jurídicos, todos os atos que porventura viermos realizar. Já pensaram? Se o casal, de repente, for uma sociedade empresária, gente, teoricamente, quem escolhe esse regime da separação é quem tem negócio próprio, né? Quem tem administração própria de um acervo e não quer perder esse ato, quer continuar a ser singular. E se tornará um prejuízo se, de repente, a lei te obrigar a estar nesse regime contra a sua vontade. E aí eu vou ter que, obrigatoriamente, respeitar a outorga conjugal. Eita, não tem para onde correr, tá? Então, uma das justificativas é essa. E a lei, obrigatoriamente, vai fazer com que você esteja na influência desse regime, porque lá no passado você descumpriu alguma causa suspensiva. Não é só isso. Aí o inciso 2 e o inciso 3 já são justificativas. É uma questão de resguardo patrimonial, é uma questão de preservação do patrimônio daquelas pessoas que teoricamente estão mais vulneráveis, estão mais suscetíveis para terceiros que podem querer utilizar de subterfúgios, de artifícios, ludibriar esse público-alvo. Teoricamente, as pessoas idosas, né? Está aí no inciso 2, não é isso que está escrito? Pessoas acima de 70 anos. E o inciso 3º, que se remete àqueles que estão sob responsabilidade judicial. Quando, de repente, não obtiveram uma supressão, né? Não obtiveram suprimento judicial.
situação de tutela, de curatela, de menores, né, que estejam nesse veredito. Essa galera aí precisa estar amparado. Seu patrimônio precisa estar resguardado, protegido. Por isso que a lei ela é bem clara. Eu vou obrigar você a estar nesse regime, haverá uma proteção do resguardo do teu patrimônio que você, de repente, já havia conquistado em feitos anteriores, em casamentos anteriores, e que vou te precaver para futuros casamentos. Porque a gente não sabe, gente, a pretensão dos próximos cônjuges, dos novos cônjuges. Se de repente vai utilizar de algum subterfúgio, se de repente vai querer resgatar somente para si, para evitar, entre aspas, até os autores falam, né, golpes do baú da vida. Não sabe. Então, para reservar, para resguardar aquele patrimônio que eu já havia conquistado em casamentos anteriores, eu obtive a minha partilha, e eu não sei se de repente o próximo ato matrimonial possa haver, de repente, eventuais vícios, né, partindo da iniciativa do novo cônjuge. Então, a lei chegou aí como freio, né? Eu vou preservar esse patrimônio, vou fazer com que haja uma regra de uma gerência, de uma administração, pode até ser comunicável, mas que preserve o patrimônio do cônjuge anterior. Por considerar sua questão de vulnerabilidade, faixa etária, né, a sua condição ali de ambientação. Por isso que esses incisos 2 e 3, eles utilizam como essa justificativa. Questões da vulnerabilidade social. Porém, eu até devo ter colocado aí no roteiro de vocês que, no caso, por exemplo, do inciso 2, das pessoas com a idade acima de 70 anos, atualmente vai sofrendo até críticas esse inciso 2º. Alguns doutrinadores até defendem, né? Peraí, nós estamos generalizando. Nem todo mundo que chega aos 70 anos está, obviamente, sem a sua sã consciência. Nem todo mundo, de repente, pode ser vulnerável. Então, alguns doutrinadores vêm discutindo a tese de que ainda, dependendo do caso concreto, pode ser que aquela pessoa possa ainda opinar pelos seus próprios negócios. Mas nós já entendemos qual foi a justificativa da lei. É resguardar justamente seu patrimônio. Mas qual é o problema dessa pessoa querer eleger um outro regime que não seja necessariamente o regime da separação legal? Qual é o problema da pessoa opinar? Né? Que até alguns doutrinadores que atentam contra a dignidade da pessoa humana. Ah, quer dizer que todo mundo que chegou a 70 anos não tem mais liberdade de opinar? É inválido uma pessoa... É isso que essa doutrina vem defendendo. Tem até já alguns projetos de lei que já estão discutindo nesse sentido, para tentar revogar esse inciso 2. Mas, por enquanto, nós estamos ainda com base legal. A lei, no momento, é clara. Defendo a regra da outorga, defendo a preservação do acervo patrimonial, considerando justamente a questão de vulnerabilidade, quer queira ou quer não, tá? O Estatuto do Idoso, quer queira ou quer não, tá? Preserva-se a autonomia desse patrimônio conquistado. É somente do Ari. Mesmo que ele se case novamente, adquira um novo acervo, a lei tem que iniciar com a separação legal. Preservará esse patrimônio somente para aquele sujeito. Tá? Isso é perfeitamente possível. Isso que nós temos que não deixar de observar. E aí, alguns doutrinadores que discordam, né? Não, mas ele quer eleger um outro regime. Ele quer dividir os esforços. Então tem essa discussão, tá? Mas creio eu que pode ser que lá na frente venha flexibilizar, né? Para que outorgue uma maior liberdade para esse determinado cônjuge opinar acerca do seu regime, tá? Então, resumindo, não esqueço, separação legal, imposição da norma, fazer com que o casal se adeque a esse determinado regime, respeitando justamente essa comunhão dos esforços, essa outorga conjugal, e, acima de tudo, preservando o patrimônio das pessoas, principalmente mais vulneráveis, que é a redação do inciso 2 e 3 que acabamos de ver. Tá? Funciona também como uma punição, professor? Sim. Principalmente daquelas pessoas que descumpriram as causas suspensivas, né? Que é do inciso 1º. Tá? Aí é diferente, porque a lei é que vai previamente te exigir. Não, vocês vão ter que iniciar com a vontade da norma. Alguma situação ali que você descumpriu. No caso, o inciso 1º,
do 641 ou uma situação que você esteja vivenciando mesmo questões pessoais, de vulnerabilidade, faixa etária, né? Inexperiência, posso dizer assim, principalmente no caso dos menores, preservar o patrimônio que eles vierem a conquistar, evitar que terceiras pessoas venham se assenhorar desse patrimônio, venham se contemplar, dar golpe dos baús da vida. Então, nós vamos ter que confirmar o regime da separação legal. A lei exige que haja uma preservação desse patrimônio. Tá? Muito bem. Só que eu não posso deixar de não falar para vocês, até no roteiro de vocês, a velha polêmica da súmula 377 do STF. Essa súmula ela surgiu no código, durante o código anterior, de 16. A fonte de inspiração dela foi o artigo 259 do até então código anterior. E a súmula, gente, ela é muito clara. Ela defende os bens comunicáveis a partir da constância do ato matrimonial. Tudo que for conquistado a partir da vigência deve ser comunicado. Interessante, né? Porque eu acabei de explicar para vocês que a separação convencional vai te dar o direito de quê? Você justamente afastar essa regra da comunicabilidade. Não foi isso que eu te expliquei? A separação convencional, ela defende o quê? A incomunicabilidade como regra, não é isso, gente? Então, vem a velha pergunta que não quer calar. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. Se existe a súmula que defende a comunicabilidade dos bens adquiridos, e aí eu te pergunto, essa prova do esforço comum, essa outorga conjugal, então se faz presente ou não, levando em consideração esse raciocínio? Os doutrinadores até hoje discutem entre si. Haverá ou não necessidade da prova do consentimento, do esforço comum, da outorga conjugal? Isso é uma pergunta. Será que essa súmula ainda está em vigor? Aí vem justamente esse posicionamento. Atualmente, meus amigos, já respondendo esse questionamento, a doutrina majoritária entende o seguinte, olha lá, a súmula, né, no caso, que defende a comunicabilidade, continua em vigência. Isso para a doutrina majoritária, né? Não, a súmula não está revogada. Não é porque o código anterior foi revogado, o artigo 259 foi, que a súmula deixou de confirmar os seus efeitos. Pelo contrário. Existe uma comunicabilidade. Agora só tem um detalhe. Para a doutrina majoritária, a prova do esforço comum, indubitavelmente, pode vir a ser descartada através da modalidade convencional. Eu acabei de explicar para vocês. O casal ele pode chegar a um acordo, por exemplo, a Isabela com fulano de tal, o marido dela, olha, é o seguinte, bora convencionar aqui um pacto, toma conta dos teus negócios, eu tomo conta dos meus. Bora descartar a outorga? Tranquilo. Mesmo que exista a regra da súmula, da comunicabilidade, mas o casal ele já pode buscar a incomunicabilidade, definindo como regra, através de um pacto. Então, resumo da ópera. Para a doutrina majoritária, a modalidade de separação convencional, já está dizendo, o acordo que o casal fizer, é com o intuito de preservar a sua administração própria, descartando a outorga conjugal. Portanto, no caso da separação convencional, meu povo, minha pova, ela, para a doutrina majoritária, que hoje é o posicionamento aceito, tá? A separação convencional, ela está figurando ali como uma espécie de separação total ou absoluta. Já ouviram falar nessa nomenclatura? Ah, eu sou casado na separação total. Ah, eu sou casado na separação absoluta. Já ouviram? É que normalmente a palavra absoluta ou total, gente, remete à administração própria do próprio patrimônio. Interessante, né? A administração própria do próprio patrimônio. Exclusiva a palavra absoluta.
Somente a Isabela vai gerenciar. Fulano não tem nada a ver com isso. Eles já convencionaram isso no pacto. Indubitavelmente já está em vigor. Já foi definido previamente. De uma forma criteriosa, absoluta, cada um é dono do seu próprio negócio. Repito. Então, nesse caso, a prova do esforço comum é descartado na separação convencional, gente, tá? Eu não entendi. Repito, eu não vou precisar ouvir Alice, nem Alice precisar me ouvir. Nós já definimos isso na modalidade em sede de pacto, na modalidade de separação convencional. Já convencionamos, já acordamos, já definimos, sentamos na mesa, já sacramentamos tudo. Então, se a Alice tem o negócio dela, eu tenho o meu, PT, saudações. Cada um gerencia o seu próprio negócio. Tá? Já acordamos mesmo isso. De uma forma absoluta, ela conserva e eu gerencio, conservo também. Se um dia romper a nossa relação, beleza, cada um continua resgatando aquilo que, obviamente, já havia adquirido, tá? Ou havia conquistado. Então, para a majoritária, para a doutrina, que hoje é o posicionamento aceito, a separação convencional ela é absoluta, ela é total. Ah, professor, já entendi o que é a palavra absoluta ou total. Da margem de liberalidade de eu mesmo o quê? Gerenciar meu próprio patrimônio, administrar meu próprio patrimônio, viu? Sem que a outra parte venha se intrometer nos meus negócios. Então eu estou descartando aí o quê, gente? Estou descartando a outorga conjugal. Tá? Agora é claro, né, gente? Uma coisa é gerenciar o patrimônio próprio. Agora eu não posso querer realizar vícios no negócio jurídico com o intuito de prejudicar outra parte. De repente, eu não posso resgatar uma onerosidade excessiva, né? Ser responsável em praticar um ato que vá tentar contra outra parte. Aí não pode ser um vício, né? Aí dará direito da outra parte pleitear uma anulação desse negócio. Por exemplo, eu vou invadir nos negócios do outro cônjuge. Eu vou desvirtuar de algumas ações, de alguns valores. Acontece, né, gente? Imagina, né? Eu vou querer prejudicar o outro cônjuge, desvirtuando o seu negócio para satisfazer o meu interesse, de repente para satisfazer o interesse de um terceiro. Então, vício. Tá? Então, vocês que estão anotando, não esqueçam. A doutrina majoritária entende que existe um afastamento da outorga conjugal na modalidade de separação convencional. Porque a separação convencional já está dizendo, né? O casal acordou, convencionou, chegou no acordo para descartar essa prova justamente da outorga conjugal, defendendo a administração do seu próprio negócio. Logo, a separação convencional ela é considerada uma separação absoluta ou total para a doutrina majoritária. Tá? Separação total absoluta é autonomia defendida em prol de cada um dos cônjuges. Não vou dividir o compromisso com ninguém. Tá? Quando eu quiser alienar algo, quiser gravar aquele bem, não vou, fulano, precisa da tua assinatura aqui reconhecida. Não vou precisar disso não. Descarta essa possibilidade. Tá? Agora, a minoritária, a gente também tem que remeter à minoritária, né? Eles entendem que não, que vai precisar também do esforço comum. Tanto a modalidade legal quanto a convencional, ambas precisam da prova do esforço comum, mas a doutrina minoritária não é aceita, né, gente? Tem doutrinadores que ainda entendem que mesmo sendo convencional, mas eu vou precisar da outorga conjugal, mas na verdade a outorga conjugal ela é da modalidade legal obrigatória. Acabei de dizer para vocês, tá? A separação legal obrigatória, ela defende com unhas e dentes a regra da outorga, tá? De repente, você pode até elaborar pacto antinupcial na modalidade de separação legal, sem problema, mas tenha certeza que lá você vai bater no ombro do seu cônjuge, você vai querer o consentimento também dele para um negócio jurídico que você pretender fazer. Aí é diferente. Por isso que normalmente os casais elegem a convencional, né?
porque eles têm interesses próprios a dar continuidade. Já iniciou e querem continuar. Eu estou casado, mas eu sou autônomo para decidir o que eu pretender, o que eu bem entender. Tá? Por isso que é a modalidade de separação total ou absoluta. Notadamente é conhecida, né, como a convencional. Tá? Ficou claro isso, gente? Deu para entender quem é que está na modalidade convencional total absoluta? E no caso a legal que descarta essa possibilidade, que defende a regra da outorga conjugal, ficou bem claro essa polêmica da súmula 377, mesmo que a súmula 377 defenda a comunicabilidade dos bens adquiridos durante a constância do ato, só que a prova do esforço comum dessa comunicabilidade se descarta para a modalidade convencional. Se exige para a modalidade legal, tá? Ou obrigatória. Tudo bem? Isso aí, normalmente, a OAB gosta de solicitar se cair numa prova de exame de ordem, né? Segundo a doutrina vigente, entende que a separação convencional é considerada como total absoluta. Quer dizer, total absoluta, vocês entenderam, né? Permite que somente um dos cônjuges assuma o seu próprio compromisso de conservar e administrar ao seu bel prazer o seu acervo, sem necessitar do consentimento do outro. De uma forma exclusiva, porque absoluta significa dizer exclusivo. Não vou ouvir Alice, por exemplo, não vou ouvir Nancy, não vou ouvir fulano, não vou ouvir... Só eu vou decidir. Tá? Já foi pactuado isso no pacto. Até porque a separação convencional exige o pacto. Tá? Não tem para onde correr. Tem que estar tudo milimetricamente definido isso. Tá? Para que não haja nenhuma discrepância. Aqui no teu material, que a gente não pode deixar de não observar, eu comento, mas eu também não posso deixar de ver o teu material, o teu resumo, né? Tá? Então, olha lá o que está escrito aqui na modalidade de separação convencional, lá na redação de baixo. Vejo aí no resumo de vocês, aí no roteiro, né? Dessa forma, tá? Seja na convencional, seja na legal, ambos os consortes são obrigados, né, a contribuir para as despesas. Essa é a redação do artigo 1688, tá? Para a despesa do casal, a proporção dos seus rendimentos, do seu trabalho e dos seus bens, salvo estipulação contrária no pacto. É a velha redação do artigo 688, eu gosto de retomar essa discussão, casado na legal ou na convencional, mas os acessórios, o trabalho conjunto, o que adveio daqueles bens, vamos compactuar, tá? Estou falando acessórios. Tá aqui, olha, as despesas são acessoridades, tá? Agora, o principal é incomunicável, tá? O acervo, a casa, professor, é incomunicável. Agora, as despesas oriundas desse imóvel, aí cada um vai contribuir de acordo com o trabalho que ali tem por obrigação a contribuir, a prover, tá? A lei é bem clara, olha, proporção dos seus rendimentos, do seu trabalho, dos seus bens. Eu ganho X, uma parte desse valor vai para dar essa despesa, para dar um aparato para essa despesa, para realizar a quitação dessa despesa de uma forma proporcional. Não importa se, obviamente, eu tenho um ganho, um provento menor comparado a ela ou vice-versa. Mas essas despesas, esses acessórios, neste caso, devem ser compartilhados, tá, gente? Cuidado, são acessórios. Eu não estou falando que são objetos principais, tá? Agora, no caso da polêmica da súmula, é diferente, tá? A súmula, como vocês já entenderam, a convencional é total e absoluta. Tá? Por quê? Dará o direito dos meus acervos próprios, acervos originais, bens principais, eu gerenciar somente a meu interesse particular. Tá? De uma forma exclusiva, de uma forma absoluta. Por isso que é conhecido a convencional como absoluta ou total. Já havia falado. Por que convencional? Porque eu cheguei no acordo prévio com meu outro cônjuge e nós definimos isso em pacto.
E aí a gerência, a administração do patrimônio principal é a título autônomo. Patrimônio principal. Agora, os acessórios, as despesas, pode haver comunicabilidade, gente? Pode. Acabamos de ler aqui a redação do 688. E o casal, indubitavelmente, tem que ter definido isso. Despesas podem tranquilamente ser rateadas, considerando os proventos de cada um, tá? Então, gente, resumo da ópera. Separação define a incomunicabilidade como regra, principalmente dos bens principais. No caso, propriamente dito, você está compactuando para que você continue a preservar o gerenciamento, a administração do seu próprio patrimônio, inclusive se um dia terminar esse casamento, na partilha não tem para onde correr, é automático, você já resgata a título singular, por imediato, os seus bens conquistados a título principal. O que pode ser discutido na partilha, professor, é o que acabei de dizer. Os acessórios oriundos, as despesas oriundas dos bens principais. Isso é um exemplo clássico. Acabamos de ver aqui na redação do 688. Aí a gente pode tentar resgatar essas despesas. Aquilo que você contribuiu para o seu esforço. Tá? Fora disso, a regra é separação convencional ela é total absoluta. Sem dúvida nenhuma. Cada um vai continuar a preservar o seu acervo. O que foge essa regra? Foge essa regra a legal. E aí são situações que ou você cometeu alguma situação de infringência de causa suspensiva, de respeito de causas suspensivas, né? Ou porque eu me encontro numa situação excepcional de vulnerabilidade. Aí a lei vai me obrigar a estar nesse regime e aí eu vou ter que preservar a regra da outorga. A comunicabilidade, nesse caso, é uma exigência para a separação legal. Tá? Mesmo com a presença também, de repente, de um pacto. Mas eu vou ter que definir a comunicabilidade como regra. Tá? Ficou claro isso? Deu para entender? A proposta da separação, que ora a vontade da lei se sobrepodera, ora a vontade dos cônjuges também pode sobrepujar, melhor dizendo, né? Vai preponderar. Bom? Beleza. Gente, alguma pergunta com relação à separação de bens? Ficou claro isso, gente? Deu para entender a proposta da convencional, defesa da autonomia própria, da outorga que descarta na convencional, tá? Dentro dos bens principais, e a defesa da legal que defende essa outorga, que defende uma imposição da norma. Ficou claro, gente, essa diferença da separação. Regra geral, regime que já defende a incomunicabilidade, tá? Isso é perfeitamente possível a gente verificar. Ficou claro para vocês, gente, esse regime, tá? Tudo tranquilo, beleza, nenhuma pergunta, tá? Bom, oficialmente hoje nós Professor, fechamos. com licença, rapidinho. Oi, Flávio. Quanto ao regime da separação convencional, essa última parte que o senhor falou, a administração dos bens principais, ela vai ser incomunicável. É isso? Eu me Isso. perdi nessa parte. O que vai ser comunicável, no caso, é o 688 que a gente acabou de verificar. Despesas oriundas, frutos, rendimentos, acessórios desses bens principais. Por exemplo, tu tens uma casa com a tua esposa, a casa é tua. Ele é um bem principal, você já havia conquistado. Mas a despesa do dia a dia, pagamento de energia, de conta de água, de condomínio, a administração dessas despesas, Flávio, aí você tranquilamente pode obter que ela também vá contribuir dentro daquela sua proposta do seu ganho, né? Do seu proveito econômico. A lei acabou de dizer isso pra gente, né? Não é só você que vai ter a obriga. Ah, mas o bem é teu. Sim, o bem principal é meu, mas as despesas podem tranquilamente ser compactuadas, tranquilamente, considerando o trabalho, o esforço, o proveito de cada um. Tá? Então, te dá essa margem de liberalidade, mesmo se tratando de separação convencional. Quer dizer que se um dia acabar teu casamento, claro que você não é bobo, você já resgatou o teu bem principal, que é tua casa, teu apartamento é teu mesmo, não tem pra onde correr.
Mas cuidado com isso, a gente vem falando desde o regime da parcial, né, gente? Não é nem novidade para vocês. Só que aqui está dando uma ênfase. Eu gostei do artigo 1688 porque ele dá uma ênfase das despesas, que são acessórios. Dá o direito da outra parte também. Ei, eu quero contribuir. Dentro da minha proporção, né? Dentro da minha possibilidade. De repente você se casou com uma pessoa que, teoricamente, economicamente, ganha menos que você. Mas também não vai lhe dar o direito de você querer arcar com todas as despesas sozinho. Pode até lhe dar, desde que você tenha convencionado isso lá no pacto. Se não ficar nada, a gente está nessa regra aí do 688. Se não tiver nada tido definido, aí a gente vai para essa regra. Despesas podem tranquilamente ser compactuadas, dentro da possibilidade do ganho da outra parte. Tá? E aí o juiz vai analisar que despesas foram essas, se realmente houve a coparticipação, dentro daquela sua proposta de provento. Tá? Ah, mas o bem, sim, o principal ele é incomunicável. Não se preocupe, você resgata. Nós estamos analisando só as despesas que foram realizadas. E cada um teve uma parcela de contribuição. De acordo com aquele seu proveito, com o seu trabalho ganho. Tá? Isso aí o casal tem que definir, né? Dentro do seu pacto. Certo, Flávio? Deu para entender isso? Tá? Tudo certo, Claro, professor. nesse sentido? Obrigado. Beleza. Então é o seguinte, já que nós... Mais alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta? Ui. Deixa encostado aí, quero sair com o carro. Tá, eu já vou abrir lá, tá bom. Espera que daqui a pouco eu já... Mais alguma pergunta aqui? Tranquilos? Olha, só para antes de fechar aqui, a minha filha veio aqui na porta. Antes da gente fechar, eu não esqueço, sexta-feira a gente vai falar justamente do nosso exercício, né? Nós vamos fazer nossa atividade, só relembrando que nós vamos ter uma atividade na sexta-feira para a gente fazer. Então, vai ser questões analítico-discursivas, capítulo 4 e 5, valerá 1 ponto. E aí, na sexta-feira, eu vou estar com vocês, aí a gente vai fazer essa primeira atividade do segundo MPC, tá? Peço a gentileza de vocês ficarem atentos durante essa semana, que vou colocar lá na plataforma todos os procedimentos que nós vamos realizar, tá bom? Gente, meu muito obrigado. Interessante, a minha filha só me interrompeu agora no final da aula. Que bacana, já tinha mesmo fechado aqui, mas muito obrigado e a gente se vê na sexta-feira. Amanhã eu vou postar, até segunda-feira eu posto a aula de hoje, que eu vou salvar lá no YouTube. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado por vocês terem comparecido. Valeu. 11 horas aqui Professor, no celular. esse 7... trabalho vai ser em grupo? Mesmo esquema. Pode ser em dupla, pode ser Mesmo individual. esquema de sempre. Tudo bem. Obrigado. Isso. No tempo, aquele mesma metodologia. Tá bom? Sim, senhor. Obrigado, gente. Grande Até logo, abraço e até professor. Bom final de sexta. semana. Bom Um feriado. abraço.